E aí, gente, tudo bem? Eu sou Mariana Fonseca, sou diretora de projetos aqui da ForCode, que é basicamente uma liga acadêmica afiliada à Escola de Química da UFRJ, que tem por objetivo trazer a computação aplicada à engenharia química. Com isso em mente, hoje a gente tem um projeto de MySQL, que é basicamente para a gente aprender o básico sobre o que é o MySQL, sobre como ele funciona, algumas cláusulas importantes, né? E hoje a gente está ensinando para vocês Group By. Esses vídeos eles têm a função, né, o nosso objetivo de trazer capacitações tanto para a ForCode, quanto para a Escola de Química, quanto para o UFRJ como um todo e para gente de fora, né? Então, sem mais delongas, vamos dar início à nossa capacitação. Vocês estão vendo agora os meus slides em que a gente tem que necessariamente pontuar algumas coisas para vocês. Eu preciso que vocês já tenham visto os vídeos anteriores, já saibam o que é o Select, já saibam o que são funções de agregação, já tenham instalado o MySQL, já saibam como utilizar o where, já entendam o que é o MySQL como um todo, tá? Bom, com isso em mente, a gente já entra no By. E aí a gente vai ver o que ele é, alguns exemplos de uso, como que ele funciona na prática, a sintaxe e ver alguns exercícios sobre ele, para a gente aplicar e sintetizar esse conteúdo, perfeito? Bom, primeiramente, o que é o Group By? O Group By é basicamente uma instrução em SQL Select que particiona linhas de resultados em grupo. Então, baseando-se em semelhanças, ele permite a criação de tabelas de resumo. Como exemplos, a gente tem um perfil de cliente, em que a gente pode basicamente criar um perfil vendo o gênero dos clientes, ou vendo a diretoria que eles pertencem, a coordenação que eles pertencem, a seção de RH, por exemplo, vendo também faixa etária, vendo também classe econômica, ou perfil de produtos também. Qual a marca aquele produto pertence, qual o preço que eles têm, a faixa de preço, basicamente, a gente consegue separar de diversas formas, né? Nessa foto aqui, eu trouxe até um exemplo bastante simples para a gente ver a separação de como ele funciona. Então, a gente tem duas colunas, a ID e a frutas, né? Que a ID é um identificador da fruta, basicamente, né? E as frutas que tem aqui repetição, como a gente pode ver, a abacaxi se repete duas vezes, a banana se repete duas vezes e o kiwi só aparece uma vez. Quando a gente utiliza aqui o grupo by fruta, a gente vê que a repetição acaba. Por quê? Porque ele está criando meio que uma tabela resumo, ele está resumindo aqueles dados. Então, ele só bota os grupinhos que aparecem sem botá-los mais de uma vez. Ele está resumindo aquele conteúdo, perfeito? Então, ele agrupa registros em subgrupos baseados em colunas ou valores que estão retornados por uma expressão. Perfeito? Então, vamos lá. Group by ele pode ser utilizado frequentemente, muitas vezes ele vai ser visto com as funções de agregação. Por isso que eu falei que é tão importante vocês terem visto esse conteúdo, essa sexta aula que a gente teve aqui, nessa série de vídeos sobre MySQL. Em que a gente vai estar trazendo count, max, min, sum e AVG. O count vai ser o principal quando a gente falar de group by, né? Mas é o mais importante, é o que a gente vai utilizar hoje, inclusive em um exemplo. E a gente vai precisar desse conteúdo porque a gente não vai falar diretamente sobre como eles funcionam, o que eles são, e sim porque a gente quer focar em group by, né, gente? Então é importante que vocês já saibam. Trouxe o mesmo exemplo, só que vendo como funcionaria se a gente colocasse um count junto ao select. Então ele apareceria além do nosso grupinho de fruta, do nosso subgrupo, né, essa tabela resumo, ele incluiria uma terceira coluna que tem a quantidade de vezes que aquilo aparece. Então, o abacaxi aparece duas vezes, a banana aparece duas vezes e o kiwi somente uma, como a gente tinha visto aqui. E o que tá certo, se a gente somar isso aqui vai dar 5, perfeito? Então, tudo tranquilo. Vamos para o próximo. Bom, alguns usos. É importante a gente ver em usos como que isso funciona, né? Basicamente, o Group By ele funciona como um agrupador de valores e realizador de cálculos. Quando a gente utiliza o Group By junto a uma função de agregação, ele vai poder ser usado assim. Então, ele vai agrupar linhas que têm os mesmos valores em linhas de resumo, como a gente tinha falado, como encontrar o número de clientes em cada país. Se a gente utilizá-lo com uma função de agregação, ele pode fazer uma conta ainda, realizar um cálculo sobre aquilo, resultando na quantidade também. Então, dessa forma, a gente realiza uma consulta e os valores encontrados nas linhas são agrupados. Então, uma função de agregação vai atuar sobre esses valores, vai ser aplicada nesses valores. Além disso, também é possível agrupar valores sem repetição de dados, sem empregar, então, uma função de agregação. E aí ele vai atuar muito semelhante à cláusula de instinct, né, que a Ana Clara falou para vocês na aula de select. Na aula de select não, na aula de função de agregação também, que é o count de instinct. Perdão.
Então, a gente agruparia valores dessa forma, só que o count distance, ele retornava os números. Então, como estava ali naquele exemplo, que a gente voltava com abacaxi, kiwi, né, e a banana, aqui ele retornaria com 3, com o número 3, que a gente tem 3 cores dentro da nossa tabela frutas, dentro da nossa coluna frutas, perfeito? Então, ele retornaria assim. Desculpa, gente. Bom, a sintaxe, como que ele funciona? Primeiramente, a gente utiliza o select para a gente já identificar quais colunas que a gente quer retornar. Aí a gente bota uma função de agregação, identifica que a tabela que a gente está trabalhando, bota um filtro de dados, caso a gente queira, isso aqui é opcional, e aí bota o group by para a gente já identificar onde a gente está agrupando, onde está funcionando o agrupamento, né? E o having também é um filtro de dados que a Ana Clara deu para vocês na aula de select. Agora é select. Bom, o que o select faz? Lembrando para vocês, ele vai identificar as colunas que você quer que sua query selecione para os seus resultados. O from já vai fazer a identificação da tabela que a sua query irá trabalhar, ou seja, onde a query vai puxar os dados. O where e o having são opcionais, vamos especificar critérios de filtro de dados para filtrar como os resultados vão vir, né? E o group by vai especificar como agrupar os dados nos resultados. Aqui está como opcional, mas como aula de group by ele vai ser obrigatório para nós, basicamente, né? Bom, isso dito, vamos para exemplos. O nosso primeiro exemplo aqui é a criação dessa tabela, que é a tabela hortifruti. Bom, a gente tem aqui o nosso banco de dados, que vai ser o hortifruti, que é a nossa tabela hortifruti também, de mesmo nome, que a gente tem 3 colunas, e de frutas, frutas, cor. Temos isso daqui, 1, 2, 3 e 4, perfeito? Então, tudo certo, vamos para o Workbench. Então, tudo tranquilo, vou só ver se está gravando certinho, porque eu tive um problema na gravação anterior. Vou para essa cena aqui, tá tudo certo. Desculpa, gente. Vamos lá. Bom, gente, agora vocês estão vendo já a minha Workbench certinho, como era esperado. Vamos lá então começar essa parte, só pra gente já sintetizar como que esse exercício funciona. Então, o que ele pediu pra gente? Ele pediu pra gente criar um banco de dados, primeiramente, seja o Hortifruti, então o Create Database é o nosso comando de criação de bancos de dados, como a Ana Clara ensinou na aula de criação de bancos de dados, né? Tá criado, vou dar um refresh aqui para vocês verem, o Hortifruti está aparecendo. Vou botar um comando de use database, na verdade não tem o database, na verdade, desculpa. Use Hortifruti, então a gente quer selecionar esse banco de dados como o banco de dados que a gente está utilizando. Tudo certo. Ele está em negrito, quer dizer que deu certo esse comando, que a gente está realmente utilizando ele. Ele fica em negrito para a gente já indicar isso. Vamos criar então o nosso banco de dados. Vai ser o create table, o nosso comando. Hortifruti, mesmo nome, não tem nenhum problema a gente colocar banco de dados com o mesmo nome de tabelas, tá? Não tem problema nisso. Então vamos lá. E de frutas é o nosso primeiro, integer not new, vou dar um vírgula. Frutas, integer, text, desculpa, not new. Lembrando que não há nenhum problema a gente botar isso aqui em minúsculo, tá? Não tem nenhum impacto, a gente pode fazer isso. Usualmente eu boto tudo em maiúsculo por via de facilitação, né? E visualização também, só para ficar mais fácil. Então, o nosso banco de dados está criado, vamos inserir valores? Então, ele pediu para a gente inserir 4 linhas de valores. Insert into, a gente indica onde a gente está inserindo. Values, vamos identar. Bonitinho, a gente quer inserir 4 valores, já vou colocar aqui. Então, ponto vírgula. O primeiro valor é a maçã. Usualmente, a gente não coloca valores que tenham caracteres especiais, né? Então, por exemplo, maçã vai virar maca mesmo, porque muitas vezes as ideias não leem, às vezes elas nem leem em plural. Então a gente tem que ter muito cuidado nesse tipo de coisa com o que a gente está trabalhando, porque pode ficar confuso para a ideia ela não conseguir ler o que a gente está fazendo. E aí é melhor a gente realmente se ater ao simples, né? Do que complicar um pouco a palavra e a gente não conseguir fazer o que a gente está querendo, né? Então, muitas vezes em banco de dados a gente vai ver que tá tudo sem nada de caractere especial, sem nenhum cedilha, sem nenhum tio, sem acento, porque é o usual. Vamos fazer então uma checagem de validação. A gente conseguiu inserir os valores. Checagem de validação, basicamente a gente vai fazer um select, tudo, from hortifruti, pra gente ver se tá tudo tranquilo. Eu esqueci o ponto e vírgula. Tudo certo. Perfeito. Seleciona tudo, tá tudo aparecendo. Vamos então voltar pra nossa tabela para criar ela aqui, né? A gente criou ela, tá tudo certinho, né? Tem a maçã, abacaxi e kiwi. Tudo perfeito. Então vamos selecionar pela cor e agrupar pela cor. Agora sim é a segunda parte do exercício, onde a gente vai utilizar o by. Ele quer que a gente selecione a coluna cor, agrupe pela cor. E o resultado esperado é que a gente tenha laranja, marrom e vermelho. Vamos ver se dá certo, se tá tudo tranquilo? Então vamos lá. Group by. Perfeito? A gente quer select cor,
que ele pediu. From, hortifruti, a gente indica qual tabela que a gente está trabalhando. E o group by, a coluna que a gente quer fazer o agrupamento, que é a coluna cor, perfeito? Então, vamos lá. Rodei vermelho, laranja, marrom. Tudo certo, tudo perfeito, era isso que a gente esperava. Então, deu tudo tranquilo. Vamos para o nosso terceiro exemplo, em que a gente quer não só utilizar o group by, mas ver a quantidade que tem. A gente aqui vai utilizar um count, por quê? Pelo gabarito, a gente já viu que a gente quer o 2, 1, 1, ou seja, ele quer a quantidade em cada uma dos nossos grupos, né? Então, a laranja vai ter 2, o kiwi vai ter 1, que é o marrom, e a maçã, que é a vermelha, vai ter 1 só no grupo, perfeito? Vamos lá ver se dá certo. Então, vamos voltar aqui. Nesse caso, a gente quer utilizar o count para todos, perfeito? Então, select cor. Lembrando que o count já vem aqui, que a função de ligação ela vem com uma vírgula após a coluna que a gente seleciona. From hortifruti, group by cor. Vamos ver se deu certo, se tá tudo tranquilo. Tudo perfeito. 1, 2, 1. Era isso que a gente esperava. Bom, do group by é basicamente isso. Eu trouxe mais um pouquinho para vocês só um exemplo adicional para a gente ver um pouquinho como funciona essa semelhança entre o group by e o nosso count de instinct, né? Em que a gente vai selecionar pela cor, vai ser nem pelas frutas, né? Botei pelas frutas só pra... porque eu tinha pensado em fazer pelas frutas, mas eu acho que pela cor vai ficar um pouco mais claro para vocês. Então a gente vai utilizar o count de instinct e o resultado que a gente espera é que vai retornar quantos dados distintos temos, né? Aqui é só um exemplo básico, mas na verdade ele vai retornar que a gente tem 3 grupos, basicamente, que é o que a gente espera. Vamos ver se dá certo? Se realmente está fazendo sentido esse nosso pensamento? Count de instinct. Então, select. Nem vou botar para selecionar nada, né? Vou botar para ele só fazer a conta, porque usualmente é assim que a gente faz com count. Às vezes ele desidenta por nada, então sempre tome cuidado com a sintaxe dele. E sem group by, né? É assim, count de instinct cor, a gente sempre tem que botar onde a gente está fazendo count de instinct. From hortifruti. Perfeito, retornou 3, quer dizer que deu certo. Então, tudo tranquilo, gente, é basicamente isso. Quando a gente fala de group by, a gente fala dessas três partes que a gente botou aqui. Funções de regressão, retorno de dados sem nada e muitas vezes a gente vê com count de instinct. Count de instinct ele tem um uso muito semelhante, né? Então eu trouxe essa semelhança para vocês já entenderem isso, que vocês vão ver muito quando vocês forem estudar um pouco mais profundamente sobre MySQL, né? Bom, é basicamente isso. Essa foi a nossa 7ª aula desse conteúdo. Até a próxima e espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer dúvida, botem nos comentários ou contatem alguém da ForCode, né, nas nossas redes sociais. E também, qualquer coisa, temos o GitHub aí na descrição também. Bom, gente, é isso. Até a próxima.